A gente entender um pouco melhor o que está acontecendo nessa negociação. Quem está aqui comigo é o Gabriel Monteiro, nosso âncora do CNN Money e também analista de economia aqui da CNN Brasil. Gabriel, a gente já veio conversando sobre esse tema aqui ao longo da nossa tarde. Tem uma expectativa muito grande em relação ao que o ministro Fernando Haddad vai de fato apresentar para os líderes partidários hoje, com a ideia de que vai ser necessário ter medidas pontuais, objetivas, rápidas e medidas de prazo mais longo, que permitam sanar aí essa questão do déficit fiscal de maneira mais profunda, mais consistente. Só que precisa de alguma coisa imediata também. E como a Cristiane estava comentando com a gente, vem aí essa questão da distribuição de dividendos do BNDES como alguma grande solução tirada da caixinha para tentar resolver emergencialmente essa questão. Boa noite para você. Explica um pouco para a gente o que a gente pode esperar desse encontro de hoje. Uma ótima noite a você, Clarice, e a todos que nos assistem neste momento. Vamos aos objetivos principais, como é que a gente chegou nesta crise. O governo precisa fechar as contas de 2025, para isso precisa de dinheiro ou precisa efetivamente cortar na sua carne, na carne do Congresso, na carne do orçamento para este ano de 2025. Criou esta alternativa que não passa pela Câmara dos Deputados, a adição ali, o aumento de um imposto regulatório, no caso o IOF, para gerar 20 bilhões de reais. Ele já foi parcialmente desidratado, Clarice, então a gente está falando ali de cerca de 18 bilhões de reais. É um dinheiro significativo, mas o governo até precisa um pouco mais do que isso para fechar este ano. Como é que o Congresso chega nesta reunião? Quais são os objetivos? Talvez derrubar parte ou a totalidade deste decreto do IOF, porque foi realmente muito mal recebido pelos setores produtivos e pelos próprios parlamentares, e também criar uma solução para chegar ao final de 2025 com as contas dentro da meta, mas que essa solução não envolva aumento de impostos, como foi o caso do IOF. Lado do governo, o que o governo precisa fazer? Acalmar os ânimos, fechar um acordo com o Congresso para evitar essa votação na próxima semana. O Mota falou que pode ser na terça-feira, de um projeto de decreto legislativo que derruba à força a medida do IOF. Precisa votar essas mudanças estruturais nas contas públicas brasileiras e também achar uma alternativa para este 2025. Afinal, já estamos vivendo este ano e as contas, olhando para frente, não estão fechando. Então precisa de uma medida imediata, já que o Congresso não quer um aumento de imposto. Talvez essas alternativas como antecipação ou aumento da distribuição de dividendos de bancos estatais, BNDES é um dos exemplos. No ano passado distribuiu só o mínimo de seus dividendos, está ali cerca de 6 bilhões de reais, enquanto o lucro líquido é de 26 bilhões. Então tem espaço para aumentar essa distribuição de dividendos, mas não seria o suficiente para deixar o governo dentro desta meta. Apenas compensar a perda e parte dela desta arrecadação do IOF. Então a gente tem, claro, um governo ainda bastante fragilizado, vem de algumas crises seguidas, é o caso da crise do ano passado, daquele pacote fiscal que fez com que o dólar disparasse, a bolsa afundasse, e o ministro Fernando Haddad teve de dar diversas explicações para o Congresso e também para o mercado. Vem da crise da inflação que disparou e bateu bastante pesado na popularidade do governo, então pode ter um pouco de dificuldade para conseguir os seus objetivos nesta noite, Clarissa.